Fala pessoal, eu sou o Felipe Hudson e eu vim aqui trazer mais um talk show sobre CG para vocês. E dessa vez eu vou conversar com o Rodrigo Assaf, que é o Demo Artist da Autodesk e que vai aí justificar pra gente o que tem rolado aí nessas últimas semanas, já que teve novidade aí, né, Max 2019, o Mudbox aí ressurgindo das cinzas. A gente vai falar também um pouquinho sobre o Maya. Então eu espero que vocês curtam, né, galera que de repente aí tá meio ansiosa, tá meio preocupada com o futuro dos softwares. Rodrigo Assaf tem a resposta. Então assistam, tasca aquele like pra mim, por favor. E é isso aí. Valeu, até a próxima. Fala pessoal, eu sou o Felipe Hudson e hoje nós vamos falar aqui de um assunto que tem dado o que falar aí nessas semanas, né? Já que a gente teve novidades aí do 3ds Max, saiu a versão 2019, né? Alguns assuntos aí, né? Algumas das features um tanto quanto polêmicas, né? Nos comentários aí dos usuários. Mas a gente vai falar aqui também de Maya, a gente vai falar de Mudbox, né? Teve uma semana aí, né? Semanas bem cheio de novidades mesmo, né? Bem recheadas, e eu trouxe aqui, né? Eu convidei o Rodrigo Assaf, que é, né, um especialista mesmo nos softwares da Autodesk, é quem inclusive faz as demonstrações das novidades dos softwares, né, em apresentações aí por todo o Brasil, né? Acho que até fora do Brasil, né? Você Também, apresenta, né? América Latina. Maravilha. Então eu vou começar aqui, na verdade, até antes da gente começar a entrar na parte polêmica da coisa, eu queria saber um pouquinho mais sobre você, Rodrigo. Então, assim, como é que começou essa sua relação com, né, os softwares de mídia e entertainment? Isso. Bom, Felipe, primeiramente, obrigado, né, pelo convite aqui, bastante feliz. Bom, a minha relação com o software de mídia e entretenimento começou na época de faculdade, né? Eu estudava ciência da computação. Meu grande sonho foi fazer cinema e eu falei assim, bom, eu faço cinema ou faço ciência da computação para poder estudar computação gráfica, que era o meu grande objetivo, né? Trabalhar com animação. Sim. Foi quando assim, né, eu decidindo, meu pai me deu bastantes conselhos e eu acabei indo para o lado da ciência da computação. Uhum. O que foi bom, porque com ciência da computação eu consegui trabalhar não só o lado artístico, como o lado tecnológico. Consegui agregar as duas coisas. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu já trabalhava com numa empresa de games em São Carlos, fazia a parte de desenvolvimento de personagens para um game que a gente chamava de Mac, que era Machine. Eu não lembro agora direito as iniciais, mas era um game para poder jogar no Palm Top. Sim. Naquela época que o Palm OS era, né, um grande feito, né, da computação ubíqua daquela época. Já era um início ali de smartphone, né? Uma coisa mobile, né? Então ali foi a minha primeira grande experiência com a parte de 3ds Max, né? 3D Studio Max, o 3ds Max, né? Hoje a gente fala 3ds Max, a gente fala 3D Studio, né? É verdade. E de lá pra cá eu vim para São Paulo, trabalhei na RPM, na Vagalume, depois eu fui tendo experiência em broadcast também na TV Bandeirantes. Trabalhei por 3 anos, dei aula no Mackenzie também, como professor de design gráfico e tudo. Você tem essa experiência com educação já educação, games, broadcast e estúdios de animação. Uau! Até eu consegui chegar na Autodesk, né? Sim. Que eu fiquei na Autodesk 6 anos, quase 6 anos e meio, né? Lidando com toda a América Latina. E foi uma experiência muito boa para mim, né? Porque eu tinha esse background. Eu não era o melhor artista, nunca fui o melhor em nada, mas pelo meu background e pelo, né, toda essa visão de mercado que eu tinha, foi muito positivo para a minha experiência dentro da Autodesk. Entendi. E trabalhando como demo artist, né, México até Argentina, em todo o Brasil, foi uma experiência muito legal. E foi quando realmente eu acabei aprendendo Maya, fui para Mudbox, aprendendo um pouco mais sobre o lado dos games. Toda a parte de demonstração e participação em eventos me ajudou bastante. Na Autodesk você já começou fazendo essa parte de demonstração ou não? Sim, foi uma coisa que foi depois? Dentro da Autodesk eu tinha papéis, né, muito diversos, né? Eu podia trabalhar como demo artist, que era, sei lá, 50% do meu job. A gente fazia muito inteligência de mercado, buscar novos negócios, oportunidades para a empresa, estratégia,
a gente fazia todo o planejamento, né, do ano para a empresa. Sim. Então eu tinha treinamento de canais para poder, né, os canais poderem entender como funciona o software e poder ajudar auxiliares em vendas também. A gente trabalhava muito com venda, pré-venda, né, De licença mesmo dos softwares. de licença também, exatamente. Então, por exemplo, eu ia muito em produtores, entendia o workflow deles, e aí eu, né, dava oferecia algo ligado já à necessidade. Exato, eu dava meus deles. pitacos e falava, acho por que você não usa isso? Ou essa ferramenta, saiu essa coisa nossa, vocês usam, né, um método um pouco mais antigo, agora tá um pouco mais fácil. Então era muito legal, assim, era bem dinâmico. Assim. Eu fiquei curioso até em relação ao seguinte, porque assim, o seu leque técnico, ele é bem vasto, justamente até porque a Autodesk tem um leque grande de softwares de media entertainment. Exato. E como é que você se preparava tecnicamente para esse leque que é grande? Inclusive, por exemplo, se a gente levar em consideração só o 3D, né, o Max é muito grande, o Maya é muito grande. Né, como é que você... existe um treinamento, existe um bootcamp dentro da empresa? Existe. A empresa lá, pra gente que era funcionário de Demo Artist, a gente fazia um bootcamp de uma semana em Montreal, todo ano. Só que essa semana, o que eles faziam? Eles mostravam pra gente o roadmap do software, para onde o software vai daqui a 3, 5 anos, para a gente já se preparando e já tendo uma ideia, até para a gente afinar discurso. Obviamente que a gente não é público, são informações confidenciais, mas a gente já sabia um direcionamento. Então, quando a gente dava um conselho para uma empresa ou para alguém, era... Já dava o caminho das pedras. Exato, a base a gente já sabia por que vai por aqui que você encontra o ouro. É mais ou menos isso. Por aí. Então a gente tinha esse treinamento, só que esse treinamento era técnico também. Então a gente juntava todos os principais desenvolvedores, né, os líderes de desenvolvimento, os product manager, e a gente ficava praticamente 8 horas sentado escutando deles, o que tinha de novo, o que não tinha, qual é o workflow novo, essa ferramenta, e a gente sempre fazia esse treinamento em torno de fevereiro, no início do ano, e com a ferramenta beta. A gente instalava os betas, ia estudando, né, tudo o que funcionava. E a gente também dava feedback para eles. Olha, eu achei que isso daqui ia ficar melhor. E aí sempre podiam, né, melhorar e agregar mais coisas ou não. Eu ia até fazer uma pergunta sobre isso, porque assim, como você está falando que tinha essa interatividade muito grande com a equipe de desenvolvimento... só que você, no caso, né, a galera que fazia o demo, tem uma ligação com o público, de fato, com o usuário. Exato. Então, assim, quando você via a necessidade, né, ou a equipe da galera que fazia as demos, né, você via a necessidade dos usuários, vocês se serviam também de ponte para falar com a galera do desenvolvimento, olha só, existe uma necessidade assim, o pessoal está clamando por tal feature. Exato, a gente tinha um canal. E eles escutam, assim, tem um... Escutam. Se eles iam fazer ou não, já era uma outra etapa do processo, mas que eles escutavam a gente demais e levavam a gente em consideração muito. E recebem bem, assim. Por quê? Porque nós estávamos os clientes. Eles praticamente visitavam um ou outro cliente, que eram, sei lá, os maiores, principais, mas nós não, nós tínhamos, né, uma conectividade com a maioria dos clientes. Por exemplo, eu cuidava do território América Latina. Então, eu sabia qual era a necessidade de clientes no México, sei lá, no Chile, São Paulo, no Brasil, né, Rio, né, Norte. Então, assim, eu poder passar essas informações era de extrema importância para eles. E, obviamente que eles têm uma lista de prioridades, eles têm uma lista de clientes, eles sabem o que precisa mais ou menos, eles têm a metodologia deles. A gente também não pode falar assim, muita gente fala, por que não tem isso no Max? Falei, não tem uma série de razões que é muito difícil de explicar facilmente. Porque é muita coisa envolvida numa empresa de software, não é só ter ou não ter. Entendi. Né? Você tem que até achar um especialista para desenvolver aquela ferramenta que você precisa, mas realmente aquela ferramenta é o core do software, é o core do negócio hoje, é o que a empresa está vislumbrando nos próximos anos. Tem uma série de perguntas e alternativas que a gente tem que pensar, buscar, a empresa toma a decisão dela e ela desenvolve baseada naquilo, né? Entendi. Entendeu? O último lance aqui, antes da gente começar a falar, né, especificamente dos softwares, que eu fiquei curioso, é porque, assim, no caso,
você ficava com demos só de Media Entertainment. Perfeito, é isso. Ah, tá. Porque, querendo ou não, alguns deles, por exemplo, o Max mesmo já abraça outras indústrias. Você ainda assim tinha uma interatividade com essas outras indústrias Também. em função do Max ser Media Exato, Entertainment? fiz muitas demonstrações em clientes de Arquitetura. óleo e gás, arquitetura, manufatura. Sim. Por quê? Porque eu fazia essa interface de realidade virtual Aham. com o Max, com o Maya também. Uhum. Eu fazia a parte de visualização. Então, o meu leque dentro da Autodesk foi muito grande. Eu Entendi. participei de vários eventos, não só de mídia e entretenimento. Mas o que era legal é que com o Max, como ele atinge todas Sim. essas indústrias, né? Eu acabava também, sim, fazendo demos voltado para visualização. Sim. Arquitetura, Entendi. manufatura, como eu falei. E fazia demos de Maya, Mudbox, Motion Builder, Stingray, que depois virou Sim. 3ds Max Interactive. Sim. E depois a última demo que eu fiz de software foi o Shotgun. Também que é o gerenciador de projetos de mídia e entretenimento da Autodesk. Maravilha. Bastante Bom, coisa. então a gente tá aqui com um cara que tem as respostas, né? Eu acredito que tem muita gente mesmo com expectativas, né? Querendo ou não, você é um canal pra gente, né, em relação a isso. E assim, vamos começar pelo menos polêmico por enquanto. Vamos pegar leve. Mudbox, né? Boa. Pô, o Mudbox, cara, tava todo mundo achando que ia ser descontinuado, Que ia morrer. que o Mudbox estava jogado às traças, mas eis que, né, ressurge do nada e com uma ficha inclusive muito interessante, né, com a malha dinâmica e que é sensível ao zoom, né, e aumenta a densidade, né, faz o tessellate em algumas áreas. Né, assim, eu achei realmente muito impressionante, muito legal, né, apesar do concorrente, né, logo depois, em seguida, ter demonstrado algo bem parecido, né, praticamente a mesma coisa. Mas assim, a gente ficou um pouco, caramba, quais são as intenções da Autodesk? Né? Lançou uma versão a gente já correção sabia. de bug. Exato, a gente já né? sabia há uns 2 anos atrás que eles iam fazer isso e iam tocar de novo no Mudbox. Sim. Tá? Então foi uma decisão estratégica mesmo da empresa. Fala assim, poxa, acho que a gente não... A gente estava no modo maintenance no software, deixa ele lá. Enquanto isso, vamos ver o que vai acontecendo e vamos focando as energias em Max e Maya. Aí foi quando, de repente, eles já tinham uma tecnologia de Dynamic Sim. Tessellation dentro do Mesh Mixer. Não sei se você já chegou a usar o Mesh Mixer. Não Cara, cheguei o a Mesh usar. Mixer é incrível e é grátis. Olha, É incrível e é grátis. E é um desenvolvedor dentro da Sim. Autodesk que faz esse software. Então, assim, eles já têm a tecnologia. foi parecido então o que aconteceu com o Sculpt Trees e o ZBrush. Tipo, Tem uma foi sinergia agregando, entre eles, foi né? agregando. Exato. Tem uma sinergia, por exemplo, do Mudbox com o Maya, né? Que eles colocaram as ferramentas é. de modelagem. Pois é. Isso é legal, porque uma empresa, quando ela tem várias e ela consegue ter essa sinergia, você consegue agregar, né, features em um software e outro. Inclusive, quando o Maya mostrou, né, que existia como fazer escultura digital dentro dele, aí que todo mundo pensou, né, o Mudbox Vai ser morrer, simplesmente exatamente. englobado, né, digamos assim. Seria a continuação espiritual do Mudbox dentro do Maya, né? Sim. Mas eis que aconteceu. Bom, assim, o que eu posso mesmo falar Sim. foi uma decisão estratégica. Acredito, isso é opinião minha, não é da empresa, tá? Sim. Eu acredito que realmente eles pensaram que eles iam conseguir colocar o Mudbox dentro Sim. do Maya para você ter o Maya e você poder realmente não ter mais, precisar ter o Mudbox. Nem ter um software separado para modelar. Exato, né? porque você Fazer pode fazer tudo, né, já ali, em um resolve ambiente ali, só. acabou ali. Exatamente, o que é legal. Sim, Não sim. é ruim. Só que você percebe que o Mudbox ele é específico para isso, assim como o ZBrush também é específico para isso. Você lida com malhas muito maiores. Sim. Então ele tem um core mais moderno, né? Ele trabalha com uma outra tecnologia para lidar com até porque, se eu grande não me quantidade de engano, polígonos. o Maya é o software que tem a sua codificação, a codificação mais extensa entre todos os softwares. Né? Exatamente. Então acredito que assim, agregar, querendo ou não, e agregar uma feature que é relativamente pesada, complexa, Exato. né? E de repente o software ia começar a sentir de repente algum efeito colateral em relação a isso. E hoje assim, a gente está percebendo vamos usar a expressão Fordismo nas produções, né? Sim. Que é uma especialização. Tem artistas que só fazem modelagem, tem artistas que só fazem retopologia,
Então, pensando nisso, eu acho que faz sentido a Autodesk voltar a investir no Mudbox e o Mudbox ser bom naquilo que ele está se propondo a fazer, que é modelagem orgânica, com Dynamic Tessellation. Sim. E o lado bom do Mudbox, que eu acho que a Autodesk sempre deveria bater mais a tecla, é a facilidade de uso. Sim, isso de fato, a interface dele é muito simples, né? É Exato. intuitivo, é rápido você... Bom, eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de usar o Mudbox, mas, assim, de fato, né, a interface dele é muito simples, é muito intuitiva, né? São poucos brushes, mas que muitas vezes a gente acaba repetindo mesmo vários e as configurações do brush também são muito fáceis, né, de você fazer. E uma questão até que eu gostaria aqui de levantar, e aí eu não sei qual é a intenção da Autodesk, que é justamente em relação à pintura dele, porque isso sempre foi um ponto forte dele em relação ao ZBrush, até mesmo para você gerar normal map, inclusive os outros mapas, nele é muito simples, é rápido, né, de você fazer. E assim, existe alguma esperança, digamos assim, sei lá, dele começar também meio que fazer o papel de um substance designer, né, algo mais voltado para textura também? Ou ele vai ficar nesse lance de modelagem? Olha, se existe eu não sei, não me falaram, juro. Porque o roadmap do Mudbox, ele tava bem parado mesmo, bem parado. É uma coisa que realmente nova, assim, retomou. Exatamente, é uma coisa super recente e eu acabei agora nem mais tendo acesso eu pergunto isso porque, assim... seria muito interessante, porque o Mudbox, tratando de fazer pintura em modelagem orgânica, tem um agregado, mas, assim, a gente fala assim, putz, seria muito legal ter isso, né, no Mudbox, mas, cara, um desenvolvimento que a Substance teve um valor agregado de, às vezes, anos de pesquisa. Claro. Você colocar isso dentro do software não é assim, coloca aí, né? Sim, sim. Então, eu acho mais factível a Autodesk falar assim, gostei, vou comprar você. e aí eu agrega, acopla, ou mantém lá as versões separadas e aí a gente vai tendo, né, como softwares específicos para cada etapa de processo. Sim. Mas, assim, a priori, eu não conheço nada que a Autodesk vai fazer com o Mudbox em relação à Substance. Assim. Eu fiz mais a pergunta porque, assim, como ele ficou esse tempo parado, digamos que até no aspecto de modelagem, né, os outros softwares foram evoluindo e ele teve que correr atrás, e ainda está correndo atrás do prejuízo em alguns aspectos, né? Então, assim, por isso que eu pensei assim, já que ele tinha esse ponto forte, né, que era a pintura, porque de repente... não investir nele, né? Exatamente, porque ele já ganha um diferencial a mais, né, em relação a outros que de repente estão focando apenas na modelagem, né? E é interessante, né? A gente é apaixonado pelo que a gente faz, que a gente gosta, a gente quer ver o software evoluindo, né? Sim. E aí você parar pra pensar, né, assim, não é relativamente simples, é uma parte de estratégia muito importante para a empresa, saber o que você vai colocar, porque você vai desprender tempo, mão de obra, recursos. Por mais que a gente fale, coloca 2 pessoas desenvolvendo, o que o custo vai ter isso? Tem custo. São 2 pessoas a menos em uma outra equipe, é um recurso intelectual que vai estar desprendendo tempo. Quanto mais você vai vender? Inclusive. Você entendeu? Assim, tem que pensar tudo isso. E, obviamente, depois que você decidiu a sua estratégia, você tem que bancar ela. E se ela vai funcionar ou não, aí, entendeu? Então, não é assim algo tão eu compreendo. Simples. Eu compreendo porque, assim, querendo ou não, digamos assim, são tipos de desenvolvedores que não é comum de se encontrar aí. Exato. Né? É algo realmente, o buraco é bem baixo, é bem denso. Né? Mas, enfim, né? Então agora a gente começa a entrar na parte que a galera, né, teve um alvoroço e tal. Beleza, né? A gente viu aí Max 2019, querendo ou não, toda versão é uma expectativa grande, né, dos usuários. Isso é cultural já, né? E assim, eu sou o tipo de usuário, até porque eu tive uma formação parecida com a sua, eu me formei em sistemas de informação, depois é que eu fui descambando para essa parte mais de arte também. E assim, teve versão que eu vi realmente as pessoas reclamarem de barriga cheia, né? Eu não sou do tipo que costuma ficar criticando novas features, né, direcionamento do software. Eu sei como é que é, né, o esquema.
E muitas vezes mesmo, né, por mais que às vezes as pessoas reclamam, ainda assim são boas features, né? A galera muitas vezes reclama mesmo sem né, não precisar reclamar. Mas assim, eu achei dessa vez eu vou ter que ficar com assim, o time da maioria, né, que eu esperava mais. Certo. Né? Eu acho que assim, a grande feature do momento, né, nessa versão foi o OSL, né, shader, né, os mapas procedurais que a gente pode manipular e tudo mais, só que isso já requer, querendo ou não, uma habilidade de desenvolvimento, né, de programar, e nem todos os artistas têm essa habilidade, né? Tudo bem que a gente não tem que pensar só em um tipo de artista, né, tem né, aquela galera que tem uma como interação... MCG, né? Exatamente. Né, tem o veio mais generalista, né, tem a galera de repente mais focada na arte, é uma galera que, né, já se Mais atreve técnico, aí né? a pegar mais a parte, solucionar o dia a dia, né, digamos assim. Então assim, eu acredito que essa foi a maior feature. Eu gostaria até que você falasse um pouco dela, quais foram as intenções. Assim, também eu quero começar falando assim, features que a gente está muito acostumado, que a Autodesk, as empresas de software, elas lançavam features pontuais naquele momento do ano. Sim. E a gente analisava perante aqui, porque as próximas features só iam aparecer um ano depois. E o que acontece? Agora o ciclo de software da Autodesk, ela está mais curto, ela não é mais anual como parece. Então, isso pode ser até um tema de marketing que a gente pode conversar aqui, que a minha opinião, sendo sempre, né, pessoal, assim, a gente poderia se trabalhar de uma forma diferente para poder explicar à comunidade como funciona o ciclo de softwares novos, porque agora, por exemplo, o Bifrost que está no Max é uma feature do 2019, não é uma feature do 2018. Ou seja, anteciparam. Exato. Por que tanto anteciparam? Eles vão lançando agora para quem é cliente subscription. Eles fazem os pacotes, são os updates. Os updates agora vêm com features. Eles não vêm agora só com correção de bugs. Entendi. Então você pega lá, você tem o Bifrost, tem algumas outras features que eu não lembro agora de cabeça. Mas sim, eles foram adicionando, eles lançam a cada 4 meses um update novo, né? E se você juntar todos os updates, o Maya é muito claro isso também. Se você juntar todos os updates e pega a versão nova vai ter, a versão nova é como se fosse um novo update. Vai ter 4 novas features. Só que se você juntar todos os updates que veio durante o ano, é relevante. Entendi. É porque quando muda o nome, né? 2019. Exato. Aí dá aquela sensação de que tem que vir uma bitelada de feature. A Adobe foi muito inteligente. Não é mais After Effects, sei lá, C4. É After Effects. Acabou. É Adobe Photoshop. Esse ano agora estamos lançando isso. Uma dica para o Autodesk aí, ó. Boa. É 3ds Max. Acabou esse negócio de versão. É verdade, porque Entendeu? é essa sensação mesmo. É a sensação, e aí, é psicológico. Agora você falando, eu tô até me sentindo um pouco mais tranquilo. Exato. Porque assim, mudou o nome, beleza, 2019, né? Exato. Mas o que veio, na verdade, para apresentar o 2019 apenas é o ciclo normal de quantidade de features que veio nesse momento. Então, daqui a pouco vai sair mais coisas. Seria isso. Exato, daqui a uns 4 meses sai. Vai sair um pacote novo. Eles têm um time frame deles, que hoje eu não tenho acesso, mas eles têm. Daqui a 4 meses, sei lá, tô chutando um valor, sai. E depois de 4 meses sai outro pacote. Então, durante o ano, vai ter uns 2, 3 updates. O Max 2018 teve, se eu não me engano, 4 updates. Entendi. Então, deu certinho. Foram 4 trimestres, não é isso? 4 vezes 3, 12, é isso aí. Eu acho que assim, realmente o pessoal ainda não se acostumou e não entendeu realmente essa mudança de como as novas features vão sendo lançadas. Exato. Então, como você fala o lance de mudar o 2019... Eles foram na GDC, fizeram o lançamento do Max 2019. Aí falaram só o que saiu agora, recente, que seja, esse último pacote de updates. Só que esse update novo é o Max 2019. Então fica, né, aí a pessoa assim, nossa, veio isso? Não, veio... É que o Bifrost fazia parte disso, é que não sei quem fazia, sabe, você pegar todos os updates que faziam parte. Caramba. Aí você fala, poxa vida, eu acho mais um problema de marketing do que realmente o software não tá evoluindo. Entendi. Eu sinto, o Max tá evoluindo, assim, a passos que talvez não sejam
a passo que nós gostaríamos como artistas, que a gente queria que evoluísse muito mais rápido, né? Como você vê, o Maya deu um salto tremendo nos últimos anos, né? Até aproveitando o gancho disso aí que você está falando, porque assim, a gente tinha um problema com o Max, né? Falando especificamente dele, até mais ou menos ali 2008, que o core dele realmente não aguentava muita coisa. Certo. E aí teve aquele projeto Excalibur, que reestruturou, né, todo o core e tornou o software realmente outra coisa. Virou, nossa, melhorou absurdamente. O viewport dele ficou bem poderosa. Exatamente. Né? E você vê que desde essa época, né, do projeto Excalibur, o Max ele veio evoluindo a passos largos, né? Tinha muita feature legal mesmo vindo, né? Chegou até um momento ali que deu uma freada, né? Aí tava todo mundo na hora que tava todo mundo começando a ficar triste, veio aquele update que a gente estava até conversando aqui antes, né? Que veio novidade pro skin, né? Voltou um pouco aí pro Media Entertainment. Eu acho que a galera de Media Entertainment é que anda mais descontente, digamos assim. Exato. Não que a galera de arquitetura de repente não peça as mesmas features, lógico. né? Porque eles também demandam né, precisa de repente, também, personagens, cenas. Né? Exatamente. Então assim, o que a gente pode aí de repente, né? Esperar assim, a galera de Media Entertainment pode ainda continuar, digamos assim, apostando ou acreditando, não, o Max é um software de Media Entertainment, mas ele abraça outras indústrias. Assim, a grande vantagem e desvantagem do Max é que o Max atende todas as indústrias. Sim. Isso é bom, porque o Max é sólido. Sim. É um dos softwares mais vendidos da Autodesk, ele se paga e tem lucro. Então, ele está muito bem posicionado. Ele é muito usado, tem uma comunidade já madura, treinamentos online e presenciais no mundo inteiro. Então, ele é um software assim que eu não vejo problema nenhum no futuro dele. Agora, assim, qual que é a desvantagem dele não ser só de M&E, de Media Entertainment? Ele é um software que atende outras indústrias, que também tem demandas. Então, você acaba dividindo o foco do software e aquela indústria que você trabalha, que nós trabalhamos como Media Entertainment, vai sofrer a consequência disso, óbvio. Você vai ter um processo de desenvolvimento um pouco mais lento, porque você também tem que olhar para os lados. Atender a todo mundo. Exatamente. Então, eu acho que isso pode ser um dos grandes problemas do Max, por um lado. Entendeu? Então, acho que... Mas, por outro lado, como o Max ele está muito focado, a Autodesk, pelo menos quando eu estava lá, a estratégia do Max era games, assim como o Maya era games. Então, games precisa de features de animação, precisa de features de real-time, precisa de features para esse foco games. Eu acho até interessante porque, assim, você falou até do 3ds Max Interactivity, que era o antigo Stingray. Então, assim, porque, na verdade, o Stingray, então, ele não morreu. Ele simplesmente foi englobado no Max. Ele foi englobado no pacote do 3ds Max. Ele continua sendo um software standalone, ou seja, que ele vai funcionar como sendo um software by itself, ou seja, não precisa do Max para rodar, mas se você tem uma licença de Max, você vai ter uma licença automaticamente do Max Interactive, que era o antigo Stingray. Entendi. E ele é focado para realidade virtual, fazer interatividade, fazer até games. porque uma das novas features é de VR, né? Você diretamente na viewport, que eu achei legal, né? Porque assim, querendo ou não, VR, impressão 3D, né? A própria cinemática também, diretamente na engine, são as bolas da vez, digamos assim, né? Então, assim, eu acho que o software, ele se adequar nesse sentido é importante, né? Mas, assim, o 3ds Max Interactive, a ideia é ter essa conexão com o game, ou é mais, assim, um lance de realidade virtual, um lance, de repente, até para apresentar algo para arquitetura digital? Exatamente a segunda opção que você falou. É para arquitetura digital, para ter um lance de interatividade, para você fazer passeios virtuais, você ter um acesso fácil e criar seus projetos interativos. Entendi. Games. Eu
a gente percebeu, e a Autodesk percebeu, se você olhar assim, as ações que a Autodesk tomou, ela percebeu que os engines de games de mercado hoje, que são os padrões Unity, Sim. Unreal, entre outros aí, mas os dois principais, eles dominaram o mercado, Sim. eles são líderes, eles são muito bons naquilo que eles fazem. Então, o que a Autodesk está fazendo são parcerias com essas empresas para você poder melhorar essa interoperabilidade Sim. entre o Max e essas empresas, para você poder manter um padrão Autodesk, sei lá, que seja um formato FBX, que seja a estrutura de esqueleto para ser aceita. Então, esse é o grande foco hoje da Autodesk Entendi. para essa indústria, né, de games. Se Sim. nota isso porque você vê na GDC Aham. essa parceria que eles fizeram Eu e vi, essa conversa juntas. Né? eu vi esse lance da parceria, mas eu vi muito essa parceria direcionada, inclusive, para o Maia. Também, Unity, são para os Maia. dois. Pro Max também. Também, para o Max também. Olha aí. Não, com certeza. Eu acho que rolou muito essa preocupação. Até uma coisa pessoal minha, né? Porque assim, eu sempre tive um envolvimento muito forte com o Max. Tenho experiência com o Maia, né? A minha experiência com o Maia foi fora do Brasil, inclusive. Mas assim, porque eu tava num evento, né? Eu participei de um evento, né? Como palestrante, mas aí tinha o pessoal também da Unity, Uhum. né? O Kikuchi tava lá. E ele mencionou da parceria com a Autodesk e ele falou, ó, isso agora Unity e Maya estão juntos. Aí eu, pô, e cadê o Max aí na parada? Sabe? Então assim, mas não tem nada a ver então, é uma coisa que... Não, uma coisa que a Autodesk está pensando na interoperabilidade realmente de FBX, para ele ser compatível. Então, como os dois trabalham com isso, eu acho que está muito bem encaminhado para os dois softwares terem essa interoperabilidade entre Unity e Unreal, né? E o Maya, né, até foi legal mesmo você ter esclarecido esse lance dos ciclos, né, de lançamento de feature, porque eu lembro que antes aí digamos, as últimas 2 atualizações do Maya, era a galera do Maya que tava... Caramba, não sai nada, que droga é essa, né? E na verdade... Tava saindo, tava né? saindo aos poucos, Aos poucos, né? exatamente. Porque veio justamente logo... Porque teve aquele anúncio da versão, se eu não me engano, foi a versão 2016 do Max, que falaram, essa é a maior versão de todas. The biggest Max ever, exatamente. E o Maia já tinha entrado naquele esquema de lançar aos pouquinhos. Exato, né? o Maya E aí foi o deu primeiro. essa sensação de gap, né? E caramba, a gente tá ficando pra trás. Né? Isso foi uma introdução nova desses ciclos, desses lançamentos. Sim. Até devido a mudanças, né? A Autodesk ela lançava sempre no NAB as versões novas. Então ali é onde tinha todo o pacote novo e a gente fazia as demos mostrando tudo que tinha de novidade. Então tinha que ser impactante, tinha que ter muita coisa. A partir do momento que os eventos, hoje, eles estão perdendo um pouco o poder, a força, porque assim, dissipou muitos eventos. A gente tem SIGGRAPH, NAB, IBC, tem vários eventos. Você sempre tem que levar novidades para os eventos. Como que eu vou levar uma novidade para o evento que foi lançado no NAB, um evento que é só em setembro? Então é muito legal eu anunciar 3 features agora, eu vou no outro evento, opa, tem mais 3 novas, olha só. Nova, sempre né? tem coisa nova, eu vou lançando. Não repete, né? Assim, Exato. vão apresentar as novas... ou melhor, as novidades que a gente já viu, né? Ou seja, não é novidade que não é novidade. Então é muito legal isso, porque a gente sempre tem alguma coisa nova quando vai visitar cliente ou quando vai comentar do software. A gente pode gerar novos conteúdos com mais frequência e isso dá aquela conectividade empresa, usuário, comunidade, entende? Não sei se isso está sendo bem feito, é uma outra questão. Mas o intuito, a estratégia eu gosto. Eu acho uma estratégia bem interessante. É legal, é legal. Agora, assim, só pra gente, né, começar a finalizar com essa parte técnica, falar um pouquinho de render, né? Porque, querendo ou não, é recente ainda a incorporação do Arnold. Só que assim, a gente vê um movimento do render em real time absurdo, né? Sim. Principalmente até dentro das próprias engines. Como é que você vê o futuro desses renders dentro do software, ou se a galera já vai preferir simplesmente só pegar os assets, jogar para a engine e fazer o render lá? Difícil. É um grande desafio porque existe a projeção. A projeção que a gente acredita é que
os renders em real time vão dominar o mercado. Sim. Porque você tem menos tempo de espera para poder fazer a parte de render porque, e composição. já começou a entrar no cinema, né? Exato. A ideia é morder, inclusive, o cinema. Isso. Eu lembro até um vídeo antigo se eu não me engano, foi a ILM que tinha apresentado esse conceito de poder usar real time para produção e tal. Sim. Mas, assim, pensando nisso, assim, eu vejo que a compra do Arnold foi uma compra importante para a empresa, para você ter um render muito bom, né? Dentro do seu software. E eles estão pesquisando muita coisa real time agora com o Arnold para poder ter também essa possibilidade de fazer, né, renderização usando o GPU. Só que se você pensar hoje ainda, tem gente que vai me provar o contrário, tem gente que vai me provar que eu tô certo, assim, tem pesquisa e pesquisas, mas ainda assim eu acredito que a renda GPU é um pouco mais cara, dependendo do que você for fazer, entendeu? É ainda mais cara do que uma renda CPU. A renda CPU ainda é mais barata, você aproveita a máquina velha lá, liga um monte de máquina e você renderiza, por exemplo, usando o Arnold. Ele é muito poderoso para poder usar esse tipo de estrutura, infraestrutura, né? Sim. Isso é bem interessante. Ele já tá full no Max, né? Tá, ele tá full. Tá full, né? Tá no full. E aliás foi um tempo recorde de desenvolvimento, porque ele só existia para Maya. Quando a Autodesk comprou, eles correram para desenvolver ele para Maya. Até porque, por isso que eu perguntei, porque, se eu não me engano, ele funcionava parcialmente. Né? Não tinha eles ainda correram todos os muito para disponíveis. lançar a primeira versão para Max, né? Quando eles compraram. Então, assim, foi... Por mais que a gente ache assim, nossa, o Arnold no Maya veio muito mais, né? Maduro, natural, óbvio. É natural, Mas, cara, o trabalho que eles fizeram, a equipe do Arnold, da Solid Angle, é impressionante, assim, muito competente. Uma coisa legal mencionar também no Max é que, pelo fato das empresas desenvolverem dentro dele, ele é um software muito forte ainda em mídia, né? Sim. Como o V-Ray, como o Krakatoa, que a gente estava falando. Sim, exatamente. Par de partícula é muito forte. Exatamente. Né? Isso foi um tema muito importante também, porque eles anunciaram esse ano que antes de lançar a versão nova, que eles recompilam o código e tal, eles conversaram com todos esses parceiros que têm produtos, né, isso para poder lançar, ótimo, exatamente, para lançar o Max já com esses produtos recompilados para funcionar já numa versão nova. Que legal. Porque muita gente deixava de atualizar o software pelo fato de usar o plugin, né, da versão anterior que não funcionava ainda. Demorava um tempo. Agora eles estão alinhando. Sim, legal. Maravilha, gente. Só aqui para finalizar, até para listar as features aqui, conversar contigo, eu acabei descobrindo que lá no The Area, né, que é o fórum da Autodesk, fazia um tempo até já que eu não entrava, eu descobri que tem um canal, né, justamente para a galera, inclusive, fazer pedidos. Sim, tem. Né? A Autodesk agora tá ferrada, porque eles vão ouvir pedido meu agora até desistir. Eles vão saber quem é Felipe Hudson. O Felipe Hudson lá tá pedindo uma parada assim, eu vou encher o saco agora. E eles levam muito a sério essa lista de pedidos. Aliás, essa lista de galera? pedidos... Então vocês têm que unir e porque mandar ver. Os que ficam líder no ranking lá, é o que eles vão realmente fazer. Exatamente. E aí você vê, assim, pedidos de animação quase, assim, é irrisório perto do que eles pedem de viewport, perto de, sei lá, material. Então, se puder, né, juntar mais gente assim que tiver. Maravilha. Né, é melhor. Maravilha. Não só do Max, tem pra Maya também. Sim, não, pra todos. Pra todos, exatamente. É isso aí, galera. Agora vamos perturbar os caras. Né? Assim, um lance mesmo que eu sinto falta, né, que eu tava falando contigo, é justamente um sistema mais atualizado, né, de pelo e cabelo. Sim, né, sempre que o era XGen bom ter. do Maya é maravilhoso, sensacional. Exato. Mas vamos ver, né? Então agora é a gente pedir, fazer a nossa parte aí também. Boa. Né? E torcer aí para a Autodesk, né? Continuar desenvolvendo bem os softwares. E a galera do Maya, eu sei que a gente falou pouco aqui do Maya, mas quando sair aí novidades, de repente eu trago o Rodrigo novamente para a gente conversar um pouquinho mais de Maya. Eu acho que assim, é uma grande bobeira, na minha opinião, né? A galera que fica, de repente, com guerra, né? Discutindo qual software é melhor, não sei o quê, e critica o outro. Eu acho que, na verdade, todos eles têm aspectos, né, que são vantajosos, o outro é mais forte em uma determinada área. Mas o grande lance é realmente essa união mesmo de forças. Eu acho que o caminho é esse. Se você puder ser multiplataforma, eu aconselho, é a melhor coisa que você faz. É o ideal, seria. Né?
Então, Rodrigo, eu queria, na verdade, agradecer muito, de verdade mesmo, você ter, né, se disponibilizado a vir aqui conversar com a gente e até, né, ter a coragem de dar muita resposta, que eu sei que eu coloquei você em saia justa aqui em algumas perguntas. Tranquila. Mas te agradecer demais mesmo e que você continue aí sendo esse canal, né, dos usuários com a Autodesk, com a equipe de desenvolvimento. Pra gente é uma tranquilidade que a gente tem, porque você realmente é uma pessoa muito simpática, muito acessível, Valeu. né, muito capaz. Eu que agradeço aí o convite. Né? E assim, eu quero trazer você mais vezes. Obrigado mesmo. Legal, não, obrigado a vocês e agradecer também o Estúdio Luz. Exatamente, né? Eu gostaria de agradecer demais aqui o Estúdio La Luz, né, que é o espaço aqui que a gente está utilizando para fazer esse bate-papo. E quem quiser conhecer, né, estão sempre de portas abertas aqui. Né, um espaço que rola workshop, rola aula, rola palestra, rola curso, rola de tudo, rola gravação. Então os caras realmente assim têm uma diversidade eu né, de produção e treinamento, é uma coisa muito legal. Um espaço isso. bem criativo. Eu vou mostrar o espaço para vocês. Né, eu aconselho todo mundo realmente vir a visitar. São pessoas aqui que eu confio, que eu já conheço há bastante tempo, o Igor, o Fábio. Né, tem professores aqui maravilhosos, artistas sensacionais. Então venham conhecer. Valeu, brigadaço e até a próxima. Valeu, Rodrigo. Valeu, Felipão.